Eu vou continuar a aula passada, em que a gente falou de correlação, a aula retrasada, né? Porque a aula passada foi o teste. E a gente tinha falado que quando você vai estudar duas variáveis quantitativas, tá? Você precisa estudar três características dessa relação. Você precisa ver a direção, se é positiva ou negativa. Você precisa ver a forma, tá? Em geral, o que você vai ver nessa disciplina aqui são formas lineares, que parecem uma reta. E, por fim, a intensidade. Essa relação é forte ou é fraca? Como é que você vai saber se ela é forte ou fraca? Quando você define a forma, você tem que pensar pelo gráfico de dispersão se a relação parece com a forma escolhida. Tá? A forma escolhida geralmente é uma função matemática, pode ser uma parábola, pode ser a função logarítmica, pode ser uma reta, pode ser a função exponencial, pode ser qualquer função que você queira, e o que importa é, se o gráfico de dispersão ficar parecida com essa função, é porque a relação é forte, tá bom? Bom, só que para relações lineares tem muito resultado, tem muita coisa nesse mundo feita para relações lineares, tá? São as relações mais simples e ao mesmo tempo as mais usadas, porque elas têm muito boas propriedades, tá? Estatísticas, analíticas e assim por diante. Então, assim, existe um coeficiente que é o mais famoso, mais utilizado para medir correlação linear, que foi criado pelo Pearson, tá? Há muitos anos atrás, início do século XX, final do século XIX, início do século XX, e ele basicamente vai dar para vocês um número que representa o grau de associação entre duas variáveis quantitativas, tá? A vantagem é que você não fica somente com aquela imagem do olho, né? Olhando para cá, assim, essa relação é forte, essa relação é fraca, você fica na dúvida, você vai ter um número para poder representar, certo? E lembre, esse número sempre vai estar procurando relações lineares. A gente vai focar agora aqui nas relações lineares. Então vai faltar analisar a direção, se é positiva ou negativa, e a intensidade, que esse coeficiente vai dar. Essa é a famosa fórmula do coeficiente de correlação de Pearson. Tá? Você tem uma fórmula para a população e uma fórmula para a amostra. Ok? Se você for ver bem essas duas expressões, tá? O que que muda? Na hora do cálculo não vai mudar absolutamente nada, porque a única diferença que tem aqui é onde tem N maiúsculo, que significa tamanho da população, na fórmula para a amostra vai ser o tamanho da amostra. Na fórmula populacional, onde tiver mid-x e mid-y, representam as médias populacionais de x e y. Na amostra, você vai ter x barra e y barra, que representam as médias amostrais de x e y. Mas na prática, para o seu conjunto de dados, vai dar no mesmo a conta. A única diferença é mais assim, na hora de interpretar. Isso é um valor amostral ou é um valor populacional? É um parâmetro ou é uma estatística? É basicamente isso. A gente costuma usar para parâmetros letras gregas, né? Então, a letra grega universal para a correlação de Pearson é o ρ, tá? É a letra grega ρ. E, quando a gente trabalha com amostras, em geral a gente usa o R, tá? A letra R. Pode ser que você veja também a definição usando o R, tá? Em alguns livros que não usam letras gregas. Mas, geralmente, é grego ρ para a correlação da população e R da amostra, tá? Então, assim, apareceu um conjunto de dados. Que fórmula eu uso? Não importa. As duas vão dar o mesmo valor, certo? Outra coisa, esse coeficiente tem uma característica muito interessante. Ele só fornece para a gente valores que variam entre -1 e 1. Tá? Ele nunca vai dar maior do que 1, nem menor que -1. E outra coisa, se ele der para você um valor 1, se você observar correlação de Pearson igual a 1, você vai dizer que existe uma correlação perfeita entre as duas variáveis. Uma correlação positiva e perfeita. Se você tiver um valor -1, você vai ter uma correlação negativa e perfeita. E por fim, se a correlação der exatamente zero, você vai dizer que as variáveis são não correlacionadas. Tá? Aí agora já uns parênteses aqui para vocês entenderem o que isso quer dizer.
Vamos aqui para o quadro. Se você fizer um gráfico de dispersão e os pontos ficarem assim. Isso, perfeito, Bruno. Sempre de -1 a 1. Os pontos ficarem assim, tá? E você consegue encontrar uma reta que passa em cima de todos eles. Vamos imaginar que essa reta está passando em cima de todos eles. O que significa isso? Existe uma equação que relaciona, vou botar assim, ó, A mais BX. Aqui é X e aqui é Y. Existe uma reta, existem coeficientes A e B que fazem com que essa relação fique perfeitinha, a reta aqui em cima. Se isso acontecer, você vai estar diante de uma situação em que não existe aleatoriedade, não existe incerteza. Ou seja, isso aqui é uma relação determinística. Se a pessoa der para você o valor de x, você consegue saber exatamente o valor de y, sem erro nenhum, certo? Porque a relação foi perfeita. Tá legal? Quando que isso vai acontecer no mundo real? Se isso acontecer no mundo real, geralmente você fez alguma coisa errada, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui. Se você está estudando peso e altura, certo? Eu não acho que existe uma relação perfeita entre peso e altura. Se eu fizer um gráfico de dispersão aqui, tá? Provavelmente, né, eu vou colocar aqui peso e aqui eu colocar altura, eu não espero que os pontos caiam numa reta, mas eu espero, sei lá, alguma coisa mais ou menos assim, numa população qualquer aí, vamos imaginar alguma coisa assim, tá legal? Isso aqui não é uma relação perfeita, tá legal? Agora imagine que você pega esse peso que está em quilos, certo? E você faz uma transformação nele. Você pega esse peso e transforma ele em gramas, por exemplo. Você multiplica por uma constante, certo? Ou seja, cada 1 quilo, né? Você vai pegar quanto que isso representa em gramas, né? E vai multiplicar. Então, se tinha valores que, que eram em quilos, vão ficar em gramas, e você sabe que você não está mudando nada. Você só está mudando a escala de valores. Você vai, ao invés de ter números pequenos, você vai começar a ter agora 5.000, 10.000, 70.000, 80.000, coisas do tipo, né? Então, assim, se você pega uma variável, por exemplo, peso, e faz alguma conta com ela, ou seja, você multiplica por uma constante K1 e soma outra constante K2, ou seja, faz uma combinação linear e cria uma nova variável que eu vou chamar aqui de, sei lá, esse aqui era o peso, eu vou chamar esse aqui de P2. Você criou esse P2 aqui. Se você for calcular o coeficiente de correlação de Pearson entre a variável peso e a variável P2, sabe o que vai acontecer? Essa correlação vai dar perfeita. Ela vai dar ou 1 ou -1. Quando é que ela vai dar 1? Se você colocar esse coeficiente aqui, ó, positivo, ou seja, maior do que zero, ela vai dar uma correlação 1. Se você colocar um coeficiente negativo, ela vai dar uma correlação -1. Por que isso? Porque o coeficiente de correlação de Pearson ele é especialista em encontrar o quê? Relações lineares. Ele vai perceber que isso é uma reta. Então é quase como se ele descobrisse quem são o K1, né, e o K2. Ele descobriu quem são esses dois coeficientes. E se você sabe o K1 e o K2 e o peso, o P2 já tá determinado. Não tem mais nada que você tenha para descobrir do P2 se você sabe o peso, o K1 e o K2. É uma relação determinística entre peso e P2. Onde que isso vai aparecer nas ciências sociais, tá? Quando é que começa a acontecer isso? Quando você pega indicadores, né? Você chega e faz assim, ó. Ah, eu vou estudar renda versus IDH, certo? O que tem dentro do IDH? Vocês lembram quais são as componentes do IDH? Tem 3 componentes que estão associados ao IDH. Independentemente de você saber qual é a variável, vocês lembram do que se trata essas variáveis?
do IDH? Uma é de educação, né? Então tem uma variável aqui que é educacional, tem uma variável que é de renda, e vocês lembram a outra? Expectativa de vida. Expectativa, esperança de vida ao nascer. Certo? Ou seja, vocês estão vendo que. Ah, e outra coisa, o IDH é a média dessas três. São criados três índices: tem o índice educacional, o índice de renda e o índice de esperança de vida ao nascer. Depois que são feitos esses três índices aqui, é feita uma média entre os três e você gera o IDH. Vocês estão vendo que tem renda desse lado e tem renda desse lado, certo? Então é meio que assim, é claro que a renda vai ajudar a explicar o IDH, porque a renda faz parte da composição do IDH, certo? Então aqui já começou a aparecer um probleminha, mas não vai dar correlação 1 aqui. Mas vamos imaginar que você começou a fazer as contas, se empolgou, e aí tem um momento que você esquece. Você pega uma componente do IDH, você pega só a componente de renda do IDH, tá? Mesmo que não esteja na mesma escala, é possível, dependendo de como foi construído, tá? Que você pegue. Então, eu estou dizendo fazer isso aqui. Ó. Você pega a componente de renda do IDH e faz uma correlação com renda. Os números não são iguais, mas claramente o IDH de renda foi calculado a partir da variável renda que você está olhando do outro lado. O que vai acontecer no final? Você vai encontrar uma correlação de 1, certo? Se tiver alguma variaçãozinha lá, algum detalhezinho, pode ser que isso aqui dê 0,9, 0,99, alguma coisa assim, mas esse é o problema. Quando você pega uma variável derivada de outra, aparece muito isso nas ciências sociais, tá? Então, muito cuidado quando você pega indicadores prontos. Olha a composição dele lá para ver se você não está misturando coisas que fazem parte da fórmula dele. Isso acontece muito, tá? Fora isso, se você pegar dois fenômenos totalmente independentes um do outro, coisas que não tem nada a ver, não se discute, e você fizer uma correlação e der um, é como se você tivesse descoberto qual é o mecanismo por trás da dinâmica. Aí sim você vai ganhar um prêmio, se você descobrir isso. Mas é muito improvável. Tá? O mais provável é, apareceu correlação um, é porque uma variável foi criada a partir da outra. E você está calculando a correlação entre a mesma coisa, só que em escalas diferentes. Ok? Entenderam isso? Então, outra coisa interessante, né? Se você fizer correlação, você tem uma variável x, você tem a variável renda, e aí você vai fazer ela versus menos renda. Entenderam? Pega a renda das pessoas e multiplica por menos um. Então, se você ganha 5 mil reais por mês, você vai ganhar menos 5 mil reais por mês. Tá? O que vai acontecer com o gráfico de dispersão entre renda e menos renda? Tá? Entre renda e menos renda, vai ficar assim, ó, você vai botar a renda aqui, e aqui você vai botar o menos renda. Quando a renda é alta, o menos renda é baixa. Quando a renda é baixa, o menos renda é alta. Então você vai ficar exatamente assim, ó. Uma relação perfeitinha negativa. Sabe quanto é que vai dar a correlação aqui? Menos 1. Por quê? Porque essa inclinação da reta aqui é negativa. Tá? Valores altos de renda estão associados com valores baixos de menos renda. Valores baixos de renda estão associados com valores altos de menos renda. Entenderam? Então a correlação vai dar menos 1. E por que isso? Porque, de novo, né? Renda e menos renda, a diferença de uma para outra é que uma está multiplicada por uma constante, ou seja, é uma combinação linear da outra. Tá? Combinação linear é multiplica por uma constante e soma uma constante. Aqui eu multipliquei por menos 1 e somei zero. Então, na prática, eu multiplicar por menos 1. Ok? Entenderam isso? Esses são os casos extremos onde vai aparecer a correlação perfeita, ou positiva ou negativa.
Se a correlação for nula, você vai dizer que as variáveis são não correlacionadas. Você não vai dizer que as variáveis são independentes. A palavra independente é muito forte na estatística. A palavra independente na estatística está dizendo o seguinte: se uma variável assumir um certo valor, a outra não tem nada com isso. Se uma crescer, diminuir, multiplicar por 2, não interessa o que aconteça com ela, a outra não vai se alterar. Isso é independência. Tá? Quando você fala que duas coisas são não correlacionadas, você só está dizendo que não existe relação linear entre elas. E eu vou dar o exemplo, se alguém um dia perguntar para vocês, me dá um exemplo disso acontecendo, né? Se um dia você encontrar um gráfico de dispersão que seja uma parábola perfeita. Imaginem uma parábola perfeitinha. Aqui está a sua variável x, aqui está a sua variável y, certo? O que significa isso? Existe uma equação que associa perfeitamente o x com o y. Que equação é essa? É uma parábola, algo do tipo y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são constantes. Existe uma equação perfeita que relaciona x com y, tá? Essas variáveis são associadas? São muito associadas, tem uma relação fortíssima as duas. Se você me disser o valor de x, eu consigo dizer para você o valor de y sem erro, certo? Mas essa relação não é uma reta. E se você calcular o coeficiente de correlação de Pearson aqui, ele vai dar exatamente zero. Por quê? Porque a melhor reta que explica essa relação é uma reta que faz exatamente isso aqui. É uma reta que não tem inclinação. Então, na linguagem aqui da correlação linear, quanto maior é uma reta, reta é ótimo, né? Uma reta deitada, uma reta paralela ao eixo x. Essa reta aqui é uma reta que não importa o que aconteça aqui, ó, pode ver, o x pode ser alto, pode ser baixo, o y está no mesmo ponto, certo? E o que acontece? Essa reta aqui, ela não tem inclinação, e numa reta, quanto maior a inclinação, maior a força da relação, certo? Então, muito cuidado quando você calcula a correlação. Você fala assim: eu peguei duas variáveis lá, calculei a correlação de Pearson entre elas, deu próximo de zero, então eu abandonei a pesquisa, porque uma não afeta a outra. Quem disse isso? Você descobriu que elas não têm uma relação linear, mas elas podem afetar completamente uma a outra, certo? Bastaria você fazer um gráfico de dispersão que você ia ver que elas têm uma relação, certo? E não precisa ser uma parábola. Pode ser também outras, tá? Se você tiver coisas desse tipo assim, ó, tá? Vamos imaginar que você tem uma função que faça isso aqui. Imagine isso daqui, tá? Claramente, quando o eixo x aqui vai crescendo, vai afetando o eixo y, né? Porque ele vai subindo, descendo, subindo, descendo. Claramente existe uma função que explica. Tem uma relação entre x e y. Se você conseguir pegar a equação dessa função aqui, ó, e essa equação existe, tá? É uma coisa senoidal isso aqui. Se você consegue a equação disso aqui, você consegue fazer ótimas previsões para y. Basta você me dar o x que eu te dou a previsão do y. Você fala para mim, ó, para esse xzinho aqui, para esse pontinho aqui, ó, xzinho, x0 aqui. Qual a previsão de y? Eu vou olhar aqui. Tá aqui, ó. Aqui é a previsão de y0. Ou seja, eu consigo fazer ótimas previsões. Mas coloca uma reta aqui. Qual é a melhor reta que se ajusta a esses pontos? A melhor reta que se ajusta a esses pontos é isso aqui. De novo, são não correlacionáveis. Entenderam? Então, muito cuidado. Dizer que duas coisas são não correlacionadas não quer dizer que elas independem uma da outra. Só quer dizer que elas não têm uma relação linear. Tá bom? Isso é um parêntese muito importante. Então, aqui eu já tinha comentado, valores positivos do coeficiente de correlação indicam
associação positiva, a direção da relação é positiva. Valores negativos, associação negativa. Ele varia entre -1 e 1. Quando ele dá -1 ou 1 é porque os pontos estão na reta. E que mais? É basicamente isso. Então, assim, a correlação não tem unidade de medida. Então, muito cuidado. Quando vocês forem analisar a correlação, vocês vão falar assim: o valor da correlação deu meio. Você não vai dizer que é 0,5%, você não vai dizer que é 50%, tá? Você não vai dizer que é 50 metros, 0,50 metros, porque você está estudando metros. Não, não é. É um número adimensional, tá? Só está nessa escala de -1 a 1 e não importa a origem, a escala dos dados, tá? Outra coisa, por mais intensa que possa ser uma relação não linear, esta não é medida pelo coeficiente de correlação de preço. Ele não foi feito para isso. Ele até pode medir um pouquinho, mas ele nunca vai dar a relação verdadeira entre duas variáveis que têm uma relação que não é linear, tá? E, de novo, assim como a média e o desvio padrão, o coeficiente de correlação tem muita influência de outliers, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Olha uma coisa que vai acontecer muito na frente de vocês, ó. Imagina que vocês pegam dois conjuntos de dados, x e y, tá? Você pega, por exemplo, número de, ou assim, proporção da área queimada dos municípios do Rio de Janeiro. Pega todos os municípios do Rio de Janeiro lá e pega a proporção de vegetação que foi queimada, alguma coisa do tipo, um número entre 0 e 1, tá? Vamos imaginar que você está estudando aqui essa variável. A figuração? Está ligado o microfone. Aí é pergunta ou é Marisa? Ou ligou sem querer? Acho que foi sem querer, né? Tá bom. Aqui, ó. O Y. Vamos imaginar que é o percentual de vegetação desmatada. Então, vamos imaginar isso aqui, desmatado. Dos municípios do estado do Rio de Janeiro, tá? Então, tem 90 e poucos aqui pontos. E vamos imaginar que você tem uma teoria. Você acha que... vamos pensar alguma teoria aqui. Quanto mais escolas de espanhol, mais desmatamento tem. Então, o eixo X aqui, tá? Por algum motivo você pensa isso. Aí você botou aqui que é o número de cursos de espanhol no município. Tá? É um exemplo esdrúxulo, tá? Teoricamente, não tem relação nenhuma. Essas duas variáveis não têm relação nenhuma. O que vai acontecer? Você vai ter municípios que têm muitos cursos, municípios que têm poucos cursos, e a vegetação, o percentual de desmatamento aqui, da vegetação desmatada, vai variar de forma aleatória. Vamos imaginar que os pontos deem uma coisa assim. Tá? Vamos lá. Imaginem uma reta passando nesses pontos. Essa reta parece ter inclinação positiva, negativa ou parece uma reta paralela ao eixo X? O que vocês acham? Ó, da forma que está aqui, a impressão que me dá é que a reta tem uma cara mais ou menos assim, a melhor reta aqui que se ajusta, tá? Pode ser que eu tenha desenhado mal, mas eu tentei fazer isso aqui, certo? Agora vamos imaginar o seguinte: imagina que por algum motivo você digitou um valor errado, tá? E você, sem querer, ou por um valor errado, ou porque é um município extremo. Tem um município que tem muitos cursos de inglês, e nesse município o percentual de vegetação desmatada é altíssimo. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas aconteceu. E tem um ponto aqui, ó. Um pontinho. Vou botar ele até maiorzinho aqui, só para chamar a atenção. Um pontinho aqui. Sabe o que vai acontecer? A sua reta, ela não vai subir muito, mas aquele pontinho lá em cima vai fazer a sua reta fazer isso aqui, ó, por causa dele. Entenderam? Então, se você não faz o gráfico, você vai dizer, tem uma correlação fraca entre essas variáveis, mas tem uma correlação. Às vezes não tem. Às vezes é um ponto só que está fazendo isso.
tá? Só porque ele é um outlier, ele puxa. E se ele for muito, muito, muito grande, aí sim ele é capaz de puxar muito essa reta, tá? Agora, se tiver um outro ponto grande desses aqui embaixo, né? Se tiver um outlier para cima e tiver um outro outlier aqui assim, ó, aí a reta volta ao normal. A reta vai fazer a média disso e vai fazer isso aqui assim. Entenderam? Todo mundo entendeu a questão do outlier? Então tá. Então vamos lá. Gustavo, Oi. só uma dúvida aqui em relação à correlação de Pearson, que é a primeira parte você havia falado que o resultado, né, da correlação de Pearson ele não tem uma unidade, né, dimensional. Uhum. Mas como ele mede a correlação positiva e negativa entre -1 e 1, eu não poderia falar, estaria errado eu falando, por exemplo, em questões percentual, por exemplo, se ele me dá 0,89% positivo, eu falando que tem uma correlação positiva em torno de 89%, isso daí está errado, Tá então. errado. Não pode falar 89%. Não pode. E pode ser, Tá, tá bom? tá ok, Nunca obrigado. o percentual. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Só um pouquinho. Eu tenho um. Deixa eu achar aqui um negócio que eu tenho uma correlação espúria. Eu mostrei para vocês correlação espúria. Aquele do Nicolas Cage. Espera só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Mostrei, né? Ah, então tá bom. É isso. É só porque lá eles escrevem exatamente isso. Eles escrevem correlação de 99%. Eles botam isso lá, tá? Mas tá errado, ok? Então, lembre que a correlação é o número entre -1 e 1. Ponto. Ah, uma outra coisa. Vamos falar sobre livros, né? O que que os livros dizem? É isso que eu ia falar agora, antes de chegar no quiz. É a última coisa antes do quiz. Perfeito. Quando você tem a correlação, eu vou colocar aqui consensos, tá? Se a correlação de Pearson em módulo for menor ou igual a 0,3, todos os livros vão dizer que ela é fraca. Ou seja, valores que estão entre -0,3 e 0,3. Todo mundo entendeu? Módulo menor que 0,3 pode ser a mesma coisa que isso aqui, né? Pera aí. Ok? Não vou botar o módulo, vou botar assim. Tá bom? Porque esse aqui é fácil de fazer. Isso aqui é chamado correlação fraca. Outra coisa que é consenso. Correlação maior que 0,7. E aí aqui eu vou botar em módulo para não ter que botar duas desigualdades. Ou maior que 0,7 ou menor que -0,7. Todos os livros vão dizer que ela é forte. Tá? Agora, qual é o problema aqui? Entre 0,3 e 0,7 vai variar. Alguns livros vão chamar de moderado, então o ponto aqui é o seguinte, ó, a correlação moderada, tá? Eu prefiro falar assim, ó, se o consenso é esse aqui, o que está fora do consenso é o moderado, tá? Ou seja, entre 0,3 e 0,7, mas sem contar o 0,3, sem contar o 0,7, entre 0,31 e 0,69, consideraria moderada. Só que isso varia, tá? Tem livros que consideram acima de 0,6 como forte, tem livros que consideram que tem outros valores ali no meio, tá? Mas em geral, isso aqui é o que aparece, então eu vou botar eu aqui para mim, tá? Eu vou chamar de moderado o complementar, o restante do que está aqui, tá? Ou seja, entre 0,3 e 0,7, sem contar o 0,3 e sem contar o 0,7, tá? Então, eu vou escrever aqui no quadro, só para não deixar em branco, eu vou dizer assim, como eu botei dessa forma aqui, né, o complementar seria 0,3, sem contar o 0,3,
o ρ em módulo e o 0,7 sem contar o 0,7. Isso aqui seria o moderado, tá? Mas vamos lá. Isso aqui importa muito? Mais ou menos, tá? Não se preocupem tanto com isso aqui, porque varia muito. E outra coisa, às vezes uma correlação de 0,3 é ótima para fins de modelo, ok? Porque é como se fosse assim, se você tem uma relação fraca, você faz previsões com margem de erro muito grande. Quando você tem uma relação forte, você faz previsões com margem de erro pequena. Só que tem fenômenos do mundo real que você não consegue encontrar variáveis que têm correlação forte. Você só encontra variáveis que têm correlação fraca. E ainda assim, você pode juntar várias correlações fracas, várias variáveis que explicam pouca coisa, e com elas todas conjuntamente trabalhando no seu modelo, você conseguir fazer boas previsões. Então é um pouco injusto, às vezes, chamar essa correlação de 0,3 de fraca ou chamar 0,5 de moderada, tá? Essas, às vezes não é muito justo fazer isso, não, tá? Mas eu só estou falando para vocês o que em geral aparece por aí. Se vocês usarem esse critério aqui, ninguém vai achar que vocês estão fora da realidade, vão achar que vocês estão sendo bem razoáveis, tá? Mas saibam que tem livros que falam coisas diferentes. Beleza? Então agora, não olhem para os slides, tá? Se você já olhou, apaga o cérebro. Pega aquela maquininha do filme do Homens de Preto lá, né? E apaga a memória. E vamos fazer um quiz aqui para treinar o olho de vocês, tá bom? E vamos usar o chat para poder treinar o olho de vocês. Então, primeiro caso, tá? Deixa eu abrir aqui o bate-papo para eu poder ler. Vamos lá. Qual é o valor do coeficiente de correlação de Pearson aqui? Digam para mim, podem colocar no chat aí. Qual é o valor do coeficiente de correlação sem olhar, por favor, tá? Roubando não vale. Olhando só no seu olho, quanto vai dar o coeficiente de correlação de Pearson aqui? Ó, quem botou 0,45 está dizendo que tem uma correlação moderada, né, positiva. Thiago Neri botou 0,75, ele botou uma correlação forte, né, positiva. Alguém botou 0,8, alguém acha que é maior do que 0,8? Ou menor do que 0,45? Alguém está fora, só para eu ter uma noção da variabilidade de vocês. Alguém acha que é mais extremo do que o que a Lidiane falou para cima? Ou mais extremo do que o Igor falou para baixo? Alguém acha, tem uma opinião? Não? Tá tudo bem? Então vamos ver a resposta. 0,86, tá? Ou seja, isso aqui é um exemplo de um modelo. Se você encontra isso aqui, você vai ficar muito feliz. Isso é uma correlação forte. Você vai fazer ótimas previsões, mas estão vendo que isso aqui ainda não está grudado numa reta. E já está 0,86. Ok? Professor, Oi. esse 0,86 poderia ser influenciado por esse ponto ali que eu posso chamar de outlier? Então, mas aí eu te pergunto. Ele parece um outlier ou ele parece seguir o padrão? Imagina uma reta aqui. Imagina uma reta. Você não acha que Ah, esse ponto está seguindo o padrão da reta? sim. Então ele não é outlier. Diferente disso aqui, ó. Olha a diferença disso aqui. Espera aí. Olha isso daqui, quando eu tinha desenhado. Aquele ponto lá de cima não segue nenhum padrão. O padrão que estava aqui embaixo não indica que haveria um ponto aqui em cima. Entende a diferença? Entendi. Então, essa é a grande diferença. Mas vamos lá. Aqui, qual é o valor da correlação? Olha só, poucas pessoas opinaram. Tem mais gente na sala aí. Vamos opinar, sem vergonha. Vamos lá. O que vocês escrevem no chat não fica gravado, tá? Aqui no vídeo. Não se preocupem. Vamos escrever. Menos 0,6, a Lidiane botou. Olha lá, cuidado, cuidado, Vitor. Você botou 0,5. 0,5 você está muito longe. Por quê? Porque você botou uma relação positiva com a direção positiva. Ela é negativa. Claramente, uma reta aqui teria inclinação negativa. Tá? Mas vamos lá, já apareceu aqui, vamos ver. Menos 0,6,
Vou assumir que ali o do Vitor foi 0,5, menos 0,5, menos 0,7, menos 0,75. Tá, alguém considera alguma coisa mais extrema? Vamos lá, tem gente que não opinou ainda aí. Alguém acha que ela é menor do que menos 0,75 ou maior do que menos 0,5? Alguém tem alguma opinião aí? Ao outro lá ninguém acertou, né? Assim, não é que ninguém acertou. Não ficou no intervalo da amplitude de valores que vocês colocaram, a resposta certa não estava. E aqui, será que a resposta certa vai estar na amplitude de valores que vocês colocaram? Mais ninguém quer opinar? Os outros estão na dúvida? Então vamos lá. Acho que os outros já viram a resposta, né? Deve ser isso. Menos 0,55, e teve alguém que acertou. Thiago Neri, parabéns. Você acertou exatamente uma correlação moderada, negativa e linear. Estão vendo? E olha como é que ficou o gráfico aqui. Vocês estão vendo que, para muitos, né, pode parecer, pô, nem está tão reta assim, mas olha só como ficou. Tá? Ficou direitinho aqui. Aí vamos lá. Aqui, qual o valor dessa correlação? Lembre, né? Positiva agora. A inclinação da reta aqui com certeza é positiva. 0,45, 0,4. Agora vocês estão começando a chutar mais para baixo. 0,3. Alguém acha que é menor que 0,3 ou maior que 0,45? Se alguém achar que está fora desse intervalo que foi colocado aí, manifeste-se, tá? Tá lá, está indo de 0,3 a 0,45. Posso mostrar? 0,52. De novo, vocês foram muito cautelosos na resposta, tá? 0,52. Então, assim, um primeiro treino que vocês têm que ter, assim, é que às vezes no olho a gente pensa que uma coisa não tem relação e ela tem, tá? Então, assim, alguém olhou, pô, isso aqui não parece uma reta, mas parece uma reta, assim, tá? Veja como essa região aqui do gráfico está bem vazia de pontos. Estão vendo aqui, ó? Essa região está vazia de pontos. Essa região está vazia de pontos. Ah, tem um pontinho aqui, ok, ele vai afetar. Mas eu estou com muito menos pontos nesse quadrante aqui. Se eu dividisse esse quadrado em 4 partes, você ia ver que esse quadrante aqui e esse quadrante aqui iam dominar, iam ter muitos pontos. Enquanto que esse quadrante e esse iam ter poucos. Então, isso dá um indício de uma correlação linear positiva, tá? Pelo menos moderada, que é o que está aqui. 0,52. Aqui, vou até tirar aqui da frente, né? Qual será o valor da correlação aqui? Chutem aí. Estão pensando? 0,25, 0,3, 0,15. Por enquanto está indo de 0,15 a 0,3. Alguém acha alguma coisa mais extrema do que isso? Menor que 0,15 ou maior que 0,3? Alguém acha? Tá, eu já vi que tem muitas pessoas acreditando que está indo para o 0,3. Mas, ó, alguém botou negativo agora. E é audacioso. Rodolfo botou 0. Tá? Então, agora está indo de menos 0,2 até 0,3, né? Então, agora está uma variação boa. Vamos ver a resposta. 0. Tá? Muito bem o Rodolfo que acertou. Tá? Ok? Aqui a relação foi 0. Correlação foi 0, né? São não correlacionadas. Tá? Vamos lá, aqui. Ah, essa daqui é boa. Olha isso aqui. Primeira coisa, tá? Antes da gente começar, a relação é linear? Tá claro para todo mundo que não é linear. Então, assim, lembrem, apareceu na sua frente um gráfico de dispersão desse tipo, nem calcula a correlação de peso, tá? Mas imagina se você calculou e não tinha olhado o gráfico. O que ia acontecer? A grande pergunta aqui é: vocês acham que essa reta
aqui vai ficar paralela ao eixo x, vai dar 0. Vocês acham que, como tem esses pontos aqui, 3 no começo, muitos aqui embaixo, vai parecer um padrão aqui negativo? Ou vocês acham que esse outlier vai conseguir eliminar o efeito disso aqui e puxar a ponto da reta ficar positiva? Ou seja, a minha pergunta aqui ela é positiva, negativa ou zero? O que vocês acham? Quem vai dominar aqui? Tentem chutar a correlação que vai dar aqui. Como é a primeira vez que vocês estão vendo, é muito provável que é natural você olhar e falar, não, é negativo. É natural você olhar e falar, não, é positivo. Tá? Eu vou dizer para vocês, tá? Ela vai ter uma certa inclinação. Tá? Vou dar uma dica. Mas quem vocês acham que vai vencer? A inclinação positiva ou a inclinação negativa? Quem vocês acham que vai vencer aqui? Positiva? Tá. Vamos dar uma olhada. Muito bem. 0,22. Tá? Mas vejam o quão enganoso isso aqui é. Tá? Usando qualquer critério, você vai dizer que essas variáveis, se você usar critérios para correlação de Pearson, você vai dizer que tem uma relação positiva linear fraca. Só que se você olhar o gráfico, você vai ver que tem uma relação fortíssima entre essas duas variáveis, só que não é linear. Então não tem sentido falar positivo ou negativo. Esse 0,22 não está dizendo nada para você. Tá? Ok? Mas aqui... Gustavo, Oi, diga. mas isso só por causa do outlier. Sim, se você tirar o outlier, ela fica negativa. Ou próxima de zero, mas mais negativa, ela fica bem próxima de zero, na verdade. Tá? Porque esses pontinhos aqui puxam para cima, mas tem esses aqui, tem esses 3 aqui, né? Que também fogem um pouquinho. Eu não lembro agora de cabeça. Mas isso aqui decai muito. Ou fica muito, praticamente zero, ou um pouquinho negativo. Mas o 0,22 está muito influenciado por causa desse ponto aqui. Tá? Aí vamos lá, tem mais aqui. Essa daqui, essa relação é linear? Dê uma olhadinha. Pega uma régua aí e bota na tela. Parece uma reta? Aqui tem uma coisa muito boa, né? Que a gente está falando dos terraplanistas. Vamos falar de terraplanista? Né? O que acontece? Olha só. A grande pergunta ali é a seguinte: imagina que você está estudando esse fenômeno, tá? E você faz o seguinte, ó. Você faz isso aqui. Imagina que os pontos estão assim. Certo? Vocês concordam comigo que nesse intervalo que vai daqui até aqui, ó, uma reta aqui, ó, ela vai errar, certo? Sistematicamente. Mas não vai errar tanto. A gente viu retas aí que estavam muito piores, não vimos? Algumas retas que não ficavam tão pertinho dos pontos quanto essa que eu estou mostrando aqui. Tá? Se você utilizar uma reta desse tipo aqui, ó, para fazer qualquer previsão de valor de x nesse intervalo, você não vai errar feio. Tá? Por exemplo, né? Esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó, tá? Ele está associado a esse valor de x com esse valor de y aqui, tá? É um pontinho aqui. Ó. A reta está estimando ele aqui, ó. O erro é essa distância aqui, ó. Vou marcar o erro em preto. O erro é a distância do ponto até a reta. Mas essas distâncias até que não estão tão grandes. Ó. Em alguns locais, você está errando bem pouquinho. Tá? Entenderam? O erro é aquela medida daquela distânciazinha ali. A grande pergunta que vem é a seguinte: o que acontece se você precisasse fazer uma extrapolação? Se alguém dissesse para você assim, tá bom, mas eu descobri que o x está aqui, ó. Qual é a previsão que você ia me dar para o y? Então eu vou agora mostrar num gráfico a diferença, né? Vamos imaginar que os seus pontinhos estão assim, né? E você quer fazer uma previsão para cá, para um x aqui. Se você considerar uma reta,
a sua previsão vai estar aqui. Essa é a sua previsão. Esse valor aqui no eixo Y vai ser a sua previsão. Todo mundo entendeu? Foi a extrapolação da reta. A reta vai crescer como uma reta para o resto da vida. Agora, se isso aqui tem um crescimento exponencial, quem conhece a função exponencial sabe que a função exponencial ela cresce assim, ó. E o negócio explode. Tentem imaginar quando que essa linha azul vai chegar aqui. Que altura que eu vou estar? Vocês concordam que eu vou estar numa altura estratosférica quando eu chegar aqui nesse ponto? Esse gráfico está subindo muito rápido. A diferença na previsão vai ser absurda. Absurda, tá? Por quê? Porque essa retinha aqui, essa retinha não, né? Essa curva aqui vai continuar subindo, 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 subindo. Talvez seja aqui, né? A tua previsão, tá? Olhem a diferença, certo? Então, o que que acontece? Olhando para cá, claramente aqui, a relação não é linear. Isso tem que estar claro para vocês. Não é linear. Mas, nesse intervalo de valores aqui, uma reta pode ficar bem. Quanto vocês acham que vai dar o coeficiente de correlação de Pearson aqui? Façam suas apostas. Quanto que vocês acham que dá o coeficiente de correlação de Pearson calculado aqui? Nesse intervalinho que está aqui. 0,8, 0,7. Alguém acha que é mais de 0,8? 0,85, Igor, alguém acha que é mais? O Rodolfo já foi lá no 0,9. Alguém acha que é mais do que o Rodolfo falou? Eu acho. A Lidiane foi lá em cima, 0,95. Vamos ver o que vai dar. 0,96, foi mais extremo do que o que a Lidiane pensou, tá? Ok? Quase. Não, foi bem, você foi ótima. Mas eu digo assim, foi mais extremo ainda. Só que a relação é exponencial. E por que isso, né? Porque toda função em pequenos intervalos parece uma reta, né? Igual a Terra, né? Se você olhar na janela para o horizonte, vai parecer que a Terra é plana. Por quê? Porque na microescala, qualquer curva é uma reta. Então, isso daqui é uma curva, certo? Só que você está olhando numa microescala. Se você aumentar a escala do eixo X e olhar numa escala maior, você vai ver que isso aqui tem uma inclinação absurda. Isso aqui está crescendo absurdamente, certo? Mas você não vê porque a escala está pequena. Então, muito cuidado. Esse tipo de modelo aqui, você fala assim, não, mas está muito parecido com uma reta, eu nem vou fazer o gráfico de dispersão, a correlação deu 0,96, tá? Pô, a correlação deu 0,96, não vou nem olhar. Qual é o erro aqui? Qual é a dica que eu dou para vocês para descobrir que você está errando? A sua reta não pode ter erros sistemáticos, tá? Então, por exemplo, olhem aqui, ó. Essas coisas são muito importantes, tá? Que eu estou falando aqui, porque são algumas coisas mais assim de feeling, tá? Que não, você não vai achar escrito tanto isso. Mas vamos lá, vamos imaginar que você tem assim, ó, os pontinhos aqui, ó. Tá? E você ajusta uma reta. Imagina essa reta mental aqui na sua cabeça. Vocês concordam que parece que os pontos estão distribuídos de uma forma aparentemente aleatória em torno da reta? Você não consegue olhar para isso aqui e dizer assim, não, os pontos estão todos em cima da reta. Ou os pontos no começo estão em cima da reta e no final estão abaixo da reta. Não, parece que a todo momento tem uma quantidade aleatória de pontos para cima e para baixo. Se você fosse fazer uma previsão com um ponto aqui na frente, você não ia conseguir dizer para mim se ele ia cair em cima ou abaixo da reta. É quase como meio a meio a chance. Concordam comigo? Tudo bem? Aqui? Agora, onde que você detecta que você pode estar errando? Aparece um gráfico, né? Deixa eu botar os pontinhos em azul aqui. Aparece um gráfico onde os pontos estão, por exemplo, assim. Tá?
Parece uma reta? Parece. Mas se você fizer isso... Eita, peraí que deu ruim aqui. Só um pouquinho que eu... Deixa eu tirar essa forma aqui. Peraí. É linha. Agora sim. Apaga. Apagou. Pronto. Agora vai. Então, tá? Se você imaginar uma coisa assim, o que vai acontecer aqui? Você tem alguns pontos que estão acima da reta, todos concentrados, outros pontos todos concentrados acima da reta e no meio todos concentrados abaixo da reta. O que significa isso? O erro que você está cometendo aqui não é aleatório. Ele claramente é sistemático. Existe um padrão que você não detectou. Então, isso aqui é uma evidência de que a especificação do seu modelo está errada. Você está achando que é uma reta e não é uma reta. Certo? Então, a forma que você tem para ver é isso. Como que você está errando? Você não pode errar de forma sistemática. Todo mundo entendeu aqui o que eu falei? Então, vamos adiante. 0,96. Isso aqui é uma relação exponencial. E aqui? É linear? Não, isso aqui é uma escala logarítmica. Tá? Esse tipo de escala aqui, ele começa crescendo muito rápido e depois começa a não crescer mais. Ele começa a crescer tão devagarinho que chega uma hora que parece que nem cresce. Tá? Se você olhar, botar uma reta aqui, a reta vai ficar boa. A reta realmente vai ficar próxima. Mas as suas previsões em extrapolações, desculpa, as suas previsões em extrapolações vão ficar péssimas. Tá? Então, quanto que dá a correlação aqui? Chutem aí. Agora vocês já estão indo lá em cima, né? Ó, o Vitor ainda está descrente. Acredite, Vitor, é maior do que isso. 0,90. Alguém chutou 0. Beatriz botou 0,97. Tá? Alguém acha que é maior do que 0,97? Rodolfo, 0,98. Daisy, também acha? Vamos ver. Rodolfo, ó, a Daisy chutou 0,99, não deu tempo aqui de botar. A Daisy foi um pouquinho além. O Rodolfo sai daqui para lotérica, tá? Não, mas sabe o que é isso? Vocês estão melhorando. Vocês estão errando menos as previsões, tá? Porque vocês estão treinando o olho. Então é basicamente isso, tá? Eu fiz isso aqui que ajuda vocês a enxergar a correlação zero, ajuda vocês verem o que é forte, às vezes engana, né? Você acha que uma coisa é moderada e é forte, e o principal é isso aqui também, quando você erra a função. Tá bom? E esse era o quiz que eu queria mostrar para vocês. Eu vou ainda, deixa eu ver aqui, são 3:08. Eu ainda vou continuar aqui nos slides, tá? Para falar de um outro tipo de associação, mas eu vou parar às 3:30 de qualquer forma para tirar dúvidas, tá? Então, a gente vai falar uns 20 minutos aqui, depois eu vou tirar dúvidas e vou falar do teste, a última meia hora da aula, tá bom? Então, vamos lá. Dúvidas sobre correlação? Posso avançar? Vou avançar, hein? Vamos lá. Correlação de Pearson, tá? É usada para variáveis quantitativas. E se você tiver variáveis qualitativas, como é que você vai fazer para avaliar a associação de variáveis qualitativas? Tá? Em geral, o que você vai fazer quando você tiver variáveis qualitativas, assim como tem o gráfico de dispersão para variáveis quantitativas,
você vai fazer o que a gente chama tabela de contingência ou tabela de dupla entrada quando você estiver trabalhando com variáveis qualitativas. Então, a primeira coisa que você faz é faz uma tabela, certo? O que é uma tabela de dupla entrada ou uma tabela de contingência? É uma tabela de frequências, tá? Só que com as frequências das duas variáveis categóricas. Então, aqui tem um exemplo, tá? Isso aqui são 36 empregados de acho que é de uma empresa, e você tem o grau de instrução deles e a procedência da onde eles vêm. Se eles vêm da capital, interior, eu não sei o que é esse outro aqui, tá? Mas é alguma coisa que não é nem capital nem interior, eu não sei o que é. Bom, aqui está a distribuição. Você olhando isso aqui, ó, tá? Você está colocando que tem 4 desses 36, tem 4 desses funcionários, desses empregados que têm o ensino fundamental e são da capital, certo? Assim por diante. Os valores aqui de dentro dessa tabela somam 36 e você tem esse total de linha e total de coluna que dão as distribuições marginais. O que são distribuições marginais, tá? Isso que a gente está enxergando aqui, ó, está me dando uma ideia da distribuição conjunta das duas variáveis, da variável grau de instrução e procedência. Mas se eu quisesse estudar só a distribuição de frequências da variável procedência, onde que ela está? Ela está aqui nessa tabela. Ela está no total de linha. Ou seja, procedência, quais são os 3 valores? Capital, interior e outra. Quais são as 3 frequências? 11, 12, 13. Aqui, o total de coluna, né, também representa a distribuição de uma variável. Qual variável? A variável y, grau de instrução. Então, aqui embaixo eu tenho que, ao grau de instrução, né, são 3 valores possíveis, são 3 atributos, fundamental, médio e superior. É uma variável qualitativa ordinal. Essa aqui é ordinal, tá? Essa daqui é nominal. Então, estão aqui as frequências, 12, 18 e 6. Mas olhando só para isso daqui, dá para você tirar alguma conclusão? Você pode dizer que tem associação entre grau de instrução e procedência? Por exemplo, as pessoas da capital têm uma tendência a ter o grau de instrução maior. Se você consegue olhando só para uma tabela dessa daqui, tá? É difícil você conseguir no olho fazer isso. Quando é que você vai conseguir fazer isso no olho? Quando esses totais marginais aqui forem balanceados, ou seja, aqui está 11, 12, 13, se aqui também fosse uma coisa mais ou menos assim, 11, 12, 13. Só que o que engana a gente? Por exemplo, olhem essa coluna que está aqui, ó. Nível superior, tá 2, 2 e 2. Parece ser mais baixa, né? Mas esses números aqui eu não posso comparar com os outros, assim, do nada, não posso fazer uma comparação direta, tá? Tenho 2, vou comparar com o 7, é menor. Não, eu vou evitar fazer isso. Por quê? Porque eu tenho totais diferentes, ó. Eu tenho mais pessoas na empresa que tem nível médio, eu tenho poucas pessoas com nível superior. Então, qualquer relação que eu queira tirar entre capital interior e outra e o ensino superior, fica prejudicado porque eu só tenho 6 observações. Por outro lado, quando eu olho o nível médio, eu já consigo enxergar um pouquinho mais, tá? Mas, no fim das contas, como que eu tiro o subjetivismo dessa análise e tento colocar isso de uma forma quantitativa? Como é que eu consigo medir? É isso que a gente vai ver agora aqui, tá? A gente tenta medir o grau de associação entre essas variáveis. Aqui tem um exemplo que talvez vocês enxerguem um pouquinho melhor. Existe associação entre sexo e carreira escolhida por 200 alunos de Física e Ciências Sociais de uma faculdade? Isso aqui é dado de livro, tá, gente? Não é dado real. Mas vamos imaginar que você pegou dados de uma universidade e aí você pegou os alunos de Física e de Ciências Sociais. E aí você colocou e anotou o sexo das pessoas, desses alunos. E você construiu uma tabela de dupla entrada, ou uma tabela de contingência. O que é isso? É uma tabela, né, que tem a variável nominal aqui, a variável nominal aqui, e botou as frequências no meio. Olhando para cá, só para o que está aqui, né, o que a gente consegue ver? Tem mais alunos na física do que nas ciências sociais. Tem mais homens no total do que mulheres. Mas não é isso que eu estou perguntando. A minha pergunta é: existe associação entre carreira e sexo?
Será que o sexo tem alguma relação com alguma dessas carreiras? Ele acaba se tornando mais determinante? Ele aumenta a chance de uma pessoa escolher uma carreira pelo sexo? Entende? É isso que é a pergunta. Não é simplesmente olhar os totais marginais aqui e falar, ah, tem mais homens, tem mais... Não, eu quero fazer a relação. Olhando para cá, o que vocês acham? Qual é a relação que vocês estão encontrando aqui, misturando sexo com carreira? O que salta aos olhos aqui? Sexo masculino e física, tá? Vocês percebem que há uma tendência de mais homens cursarem física. Ok, eu concordo. Mais homens cursam física, né, do que mulheres, tudo bem. Mas a grande questão aqui é o seguinte: eu tô também com uma amostra muito maior de homens do que de mulheres, né? Então isso acaba confundindo a mente. Mas a conclusão que vocês chegarem a escreverem no chat está perfeita. Tem uma célula aqui, ó. Parece que nas ciências sociais, né, tá balanceado, enquanto que na física, não, né? Mas, cuidado, tá? Não é só porque aqui tá 40 e 40 que você analisa dessa forma, tá? Na verdade, você precisa ver a relação que tem entre esse 100 aqui e esse 140, e entre esse 20 aqui e esse 60, né? Ou seja, dos 140 homens aqui, 100 estão na física. Das 60 mulheres, 20 estão na física, certo? Então, essa comparação que a gente acaba fazendo. E aí, tem um número aqui que é importante, que acaba sendo uma referência para a gente. Se não existisse associação nenhuma, sabe quantas pessoas, qual era a proporção que deveria ser aqui de sexo masculino na física e de sexo feminino na física? Ou seja, dentre as mulheres, qual deveria ser o percentual delas que faz física? E dentre os homens, qual deveria ser o percentual deles que faz física se não existisse relação nenhuma entre sexo e carreira? O que o Thiago botou? 30 e 70. Da onde veio essa conta que você está fazendo, né? O que eu estou tentando mostrar aqui é o seguinte. Estão vendo esse total aqui embaixo? Esse total aqui, ó. Qual é a proporção de pessoas que escolheu isso? Muito bem, é o valor esperado. Eu estou dando a intuição disso, tá, Lidiane? Perfeito. Olhem só, qual é o percentual de pessoas que escolheu física? Do total. Qual foi o percentual de pessoas que escolheu física no total? Das 200 pessoas aqui, não é 100 não. Eu não estou pegando só o masculino. Qual é o total de pessoas que escolheu física? Dessas 200 que estão aqui. 60%, porque é 120 dividido por 200. Certo? Então, esse 100 que está aqui, ó, deveria ser 60% de 140. Quanto que é 60% de 140? Alguém faz aí para mim 6 vezes 14. Quanto é que dá 60% de 140? Quanto que dá? 84. Ou seja, se realmente o sexo não influenciasse, eu deveria ter observado aqui, pois é, eu deveria ter observado aqui 84 homens na física. E quantas mulheres na física se não tivesse associação de sexo? 60%. Quanto que é 60% de 60? É exatamente 6 vezes 6, 36. Então, deveria ter 36 mulheres aqui e 84 homens. O que a gente está observando? Ao invés de 36 mulheres, eu observei só 20. E ao invés de 84 homens, eu observei 100. O que significa então? Esse padrão médio aqui de 60 pessoas escolherem a física não está se verificando quando eu olho nos grupos.
Se tivesse aqui exatamente 84 e aqui embaixo 36, eu ia dizer, não tem relação de sexo e carreira. Mas como não deu isso, tem alguma associação. Quanto mais distante do 84 e do 36 você estiver, maior vai ser a força da relação entre sexo e carreira. Conseguiram entender essa intuição que eu passei aqui? De olhar um total global, uma proporção global, e você procura essa proporção aqui. Você poderia ter feito também nas ciências sociais, né? Quanto que é 80 de 200, que vai dar 40%. Então, aqui deveria ter 40% e aqui deveria ter 40%. 40% dos homens e aqui 40% das mulheres. Ok? Dá no mesmo. Mas, em geral, a gente costuma analisar essas células aqui do início por outros motivos também, tá? Todo mundo entendeu essa intuição aqui? Tudo bem? Então tá. O que acontece? Tá bom, mas eu quero medir o grau dessa associação. Existe um coeficiente. Também do Pearson. Pearson fez muita coisa de estatística descritiva no começo do século XX, tá? E no final do século XIX. Existe um coeficiente chamado coeficiente de contingência de Pearson. Vejam a diferença. O outro era coeficiente de correlação de Pearson. Esse é o coeficiente de contingência de Pearson. Esse coeficiente aqui, tá? Ele vai dar para a gente a força da associação entre duas variáveis qualitativas ou categóricas, tá? Outra coisa importante que eu falei lá atrás e vou relembrar agora. A gente usa a palavra correlação para variáveis quantitativas. Para variáveis qualitativas, a gente não usa a palavra correlação, tá? A gente usa sempre associação. Então, aqui, ó, esse coeficiente, que vou mostrar como é que calcula, ele dá para a gente um número que nunca vai ser negativo e nunca vai ser maior do que 1. Nunca. E a gente sabe que quanto mais próximo de 1 o valor, mais forte a associação, e quanto mais próximo de 0, mais fraca a associação entre duas variáveis numa tabela de contingência. Ok? Esse coeficiente aqui, né, é calculado usando esse Chi quadrado. Esse Chi aqui é uma letra grega, né, CHI, Chi, e tem uma formulazinha para ele. Antes de eu falar da fórmula, tá? Eu só quero mostrar, eu acho que eu tenho aqui, ó, exatamente. Nesse exemplo que a gente acabou de fazer aqui, ó, tá? Tem essa explicação da intuição que eu coloquei dos 60%. Tá vendo aqui o 84 e o 36 que eu tinha comentado? Essa daqui, ó, é uma tabela que a gente não observou. É uma tabela que seria a tabela esperada se não existisse associação entre essas duas variáveis, tá? É o que a gente esperaria. Então, é bem aquela ideia que a gente estava falando e que a Lidiane tinha escrito ali também, tá? Então, ó, em outras palavras, essa tabela representa a distribuição que eu esperaria observar se a variável sexo não influenciasse na escolha dos cursos de física ou ciências sociais, tá? O que acontece? Vamos ver quanto que dá o coeficiente. O coeficiente dá 0,33. Tá? Lembrando, ele é um número que varia entre 0 e 1, mas ele nunca vai ser 1. Tá? E aí eu já vou dar um feeling para vocês, antes de vocês aprenderem a fórmula. Tá? Um coeficiente de contingência de Pearson, raríssimas vezes, mas assim, é muito raro que ele dê maior do que meio. Mesmo que você tenha uma relação muito forte, o coeficiente às vezes dá 0,2, 0,3, isso já é forte, tá? Quando você tiver um coeficiente 0,01, aí você fala que é fraca. Mas até 0,1 eu já não digo que é fraca, tá? E tem uma explicação para isso, mas eu não vou me alongar muito nela aqui, tá? Eu só vou explicar para vocês a fórmula. Eu não vou focar tanto na intuição, eu vou só mostrar a fórmula. Deixa eu ver aqui, nós temos 5 minutos para eu mostrar essa fórmula. E aí eu vou pedir para vocês fazerem como um dever aqui, encontrar esse 0,33 aqui na mão, tá? Aí se você conseguir fazer, você entendeu tudo, tá? Mas vamos lá. O que acontece? Existe uma estatística chamada Chi quadrado.
Tá? O que essa estatística está fazendo? Essa estatística aqui é a que vai entrar no numerador e no denominador. Tá? Ela entra em cima e embaixo. Quem vai ser esse nzão que está aqui? Ó? É o número de observações. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, vai ser o 200. Tá? Esse 200 aqui é o nzão que vai entrar aqui. Mas como que calcula esse Q quadrado? Você vai ter que primeiro construir uma nova tabela com valores esperados. Como que funciona isso? Então, eu vou só ilustrar aqui para vocês o cálculo, tá? Você vai ter uma tabela, você vai ter duas tabelas. Eu vou colocar do tipo assim, a variável x, a variável y. Eu vou colocar aqui, vou chamar aqui de x1, aqui eu vou chamar de x. Espera aí que agora ele me pegou aqui. Cadê, gente? O que ele está fazendo isso comigo? Espera aí, não está deixando eu fazer curvas. Deixa eu ver o que foi que eu fiz aqui. Espera aí. Tá, agora sim. X2, agora ele deixou fininho, né, gente? Sacanagem. Vamos voltar. Agora sim. X1 e X2. E vamos assumir que aqui você tem Y1 e Y2. Está aqui a sua tabelinha. Tá? Você vai fazer o quê? Você tem a tabela original, você tem as frequências aqui dentro. Você vai ter, se for uma tabela 2x2, ou seja, duas linhas e duas colunas, você vai ter 4 valores ali dentro. Exatamente como está aqui. Ó. Aqui. Ó. 4 valores aqui dentro. Esses outros valores são totais, são valores que você já vai ter eles só a partir da soma, né? Total, total. Ok? E aí você vai ter um valor aqui, um valor aqui, um valor aqui e o valor totalzão aqui. Esse aqui vai ser o seu N. Tá bom? O que você tem que fazer? Você vai ter que construir uma nova tabela dessas, onde você vai manter os totais. Então, vamos pegar naquele exemplo ali. Quem são os totais? 120, 80, 140 e 60. Então, você vai apagar esses totais aqui e vai manter os mesmos que estão lá. Então, aqui é 120 e 80. E ali é 140 e 60. E isso dá 200. Você manteve os totais, certo? Isso vai ficar fixo. E aí agora você vai tentar descobrir quais seriam as frequências que você deveria observar se não existisse associação. Lembram aquele raciocínio que eu fiz aqui dos 60%? É exatamente isso que você vai fazer. Como que você vai fazer isso? Existe uma formulazinha que dá isso de cabeça, tá? Esse E e J aqui, ó, são os valores esperados das frequências. Então, por exemplo, você vai ter aqui vamos botar aqui num cantinho, a conta. Você vai ter o E11, o E12, você vai ter o E21 e você vai ter o E22. O que representa E11, E22? O que é isso? E11 quer dizer linha 1, coluna 1. O E11 é exatamente o valor que entra aqui. Quem é o E12? Linha 1, coluna 2 é o valor que entra aqui. Quem é o E21? É o que entra aqui, linha 2, coluna 1. E o E22 é o que entra aqui, linha 2, coluna 2, certo? Eu vou mostrar como que calcula o E11, tá? Então vamos olhar a fórmula. E11. Total da linha 1 vezes total da linha... Tá errado aqui, coluna, gente, foi mal. Eu vou arrumar o slide, vou trocar lá no aulas.net, tá lá no Moodle. É total da linha I vezes total da coluna J, foi mal. O que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar o total da linha I vezes o total da coluna J. Então, vamos lá. E11, né? Se eu estou pegando o E11, eu tenho que pegar total da linha 1, que é 140, vezes total da coluna 1, 120.
e divide por Nzão, que é 200. Se você fizer essa conta aqui, vai dar o 84. Entenderam? Como é que você faz, por exemplo, o E21, né? Como é que faz o E21? O E21 é o que fica aqui, né? E21, linha 2, coluna 1. Você vai pegar o total da linha 2 vezes aqui, o total da coluna 1, E21. Vai dar o valor ali dentro. Se você fizer essa conta, você vai chegar nesses números que estão aqui, ó. 84, 36, 56 e 24. E aí você vai perceber que a soma vai bater. Esse mais esse vai dar 140, esse mais esse vai dar 120 e assim por diante. Tá? E aí depois o que você faz? Você vai ter duas tabelas. Você vai ter a tabela original e a tabela duplicada, a tabela que sem os valores esperados. O que você faz agora? Você vai pegar cada elemento dessa célula aqui e vai fazer qual conta? Vai fazer essa conta aqui. O valor observado da célula menos o valor que era esperado para ela ao quadrado e dividir pelo que era esperado por ela. Então, por exemplo, o primeiro valor que você vai fazer vai ser 100 menos 84 ao quadrado sobre 84. Esse é o primeiro elemento desse somatório aqui. Quem é o segundo elemento desse somatório? Pode ser esse aqui. 40 menos 56 ao quadrado dividido por 56. Próximo valor da soma. Faz isso para as 4 células que estão aqui no meio. Você vai ter o valor da estatística aqui quadrada. Ou seja, ele mede o quão distante a tabela observada está da tabela esperada. Quanto maior esse valor, mais distante eu estou. Então quer dizer que tem associação forte. Quanto mais próximo eu estou, imagina, por exemplo, que a gente tivesse observado as frequências. Espera aí, deixa eu ver que alguém perguntou uma coisa importante aqui. A correlação e associação de Pearson se utiliza somente quando você tem duas variáveis? Vamos lá. Sim, o que eu estou apresentando aqui é sempre para duas variáveis. Tá? Tanto a correlação quanto essa associação é para duas variáveis. Tá bom? Então vamos lá. Então, no fim das contas, aqui, ó, se você tivesse como frequência observada 84, 36, exatamente as frequências iguaizinhas a essas aqui, ó, o que ia acontecer? Essas diferenças aqui dariam zero. Você teria um coeficiente de contingência, desculpa, a estatística de Q quadrado, que é esse Q2 aqui, daria zero. Então ia ficar 0 sobre 0 mais n, que dá 0, tira a raiz quadrada é 0, e você teria associação zero. Tá? Eu vou parar de falar agora disso aqui, eu vou na aula que vem começar disso, eu posso até fazer o exemplo com a conta toda na frente de vocês, mas eu queria que vocês tentassem aplicar essa fórmula para replicar esse exemplo aqui e chegar no 0,33. Tá bom? E é o último slide disso aqui. Beleza? Então tentem fazer. E depois eu falo de outras coisas relacionadas a isso na aula que vem. E agora, vamos falar do teste. Deixa eu ver aqui. Sai aqui. Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma questão, alguma coisa sobre o teste? Professor, Oi, Victor, diga. eu tenho uma dúvida, assim. Na questão 20, 20, vamos lá. as outras depois eu consegui ver onde eu errei. Tá. Mas na questão 20 eu ainda não sei, não entendi. É assim, toda variável com nível intervalar de mensuração será também uma variável do tipo quantitativa discreta? Marquei como verdadeiro. Tá, E a vamos lá. resposta seria Pensa o seguinte. Se você tiver uma variável, por exemplo, temperatura, tá? Temperatura tem zero inerente, tem um zero que representa a ausência de temperatura, tirando Kelvin, tá? Não estamos falando de Kelvin. Vamos falar aqui de graus Celsius.
Graus Celsius. 0 graus Celsius indica ausência de temperatura? Não. Existe o dobro, hoje está o dobro de quente do que ontem? Hoje está 10% mais quente do que ontem. Existe falar isso? Não, né? Não existe. Por quê? Porque não tem o zero natural. Então, temperatura é uma variável intervalar. O nível de mensuração dela é intervalar. Agora, vamos pensar. Eu acabei de dar um exemplo. Temperatura. Temperatura, ela é uma variável quantitativa discreta ou ela é uma Temperatura variável contínua. contínua, certo? Aham. Então, ela não é do tipo discreta. Então, está dizendo aqui que todas as variáveis intervalares são discretas. Não, elas podem ser discretas ou contínuas. Entende? Então, isso aqui é falso. O erro aqui é essa palavra aqui, ó, discreta. Ok? Porque eu posso ter intervalar contínua. Como é que é? Eu posso ter uma variável intervalar quantitativa contínua. Isso. E discreta também. Pode ter discreta ou contínua. Não, então o erro foi porque eu pensei que toda variável intervalar só pudesse ser somente discreta. Isso que eu marquei como verdadeiro. Entendi. Vamos ver. Entendi. Tá. Mas aí agora você entendeu. Aham. Tá. Obrigado. Tinha uma outra aqui. Peraí, só um pouquinho. Alguém está escrevendo alguma coisa ali? Deixa eu ler. Peraí. Tá. Às vezes acontece, né? Isso de não ver a palavra não. Tá. A temperatura, o QI, qualquer coisa que você puder medir de forma contínua, né? E for intervalar, são contra-exemplos disso aqui. Tinha uma parecida com essa. Alguém perguntou da 15, né? Mas deixa eu só ver aqui a 19. Eu acho que é 19. Não, então pode ser 21. Aqui, né? Olha essa daqui, por exemplo. Toda variável com nível de mensuração de razão será uma variável do tipo quantitativa. Aqui sim, mas eu não escrevi quantitativa discreta ou quantitativa contínua. Eu só escrevi quantitativa. Então isso aqui é verdade, tá? Mas vamos ver, alguém perguntou aqui da 15. Vamos ver a 15. O método para selecionar uma amostra estratificada é dado através da ordenação da população, seguida da seleção dos membros dessa população através de intervalos regulares. Essa opção, essa pergunta, essa frase que está aqui, ela é falsa. Por quê? Porque quando você vai fazer a amostragem estratificada, o que você precisa, na verdade, é identificar na população dois grupos. Você não precisa ordená-los. O que está sendo colocado aqui é exatamente o esquema sistemático, onde você organiza toda a sua população numa ordem, e aí você pega o primeiro elemento, aí depois pula 5, pega o sexto, pula 5, e vai pulando de 5 em 5, pegando de forma sistemática. Na amostragem estratificada não é assim, na estratificada você divide a população em estratos e toma uma amostra dentro de cada extrato. E essa amostra, a princípio, é a amostra aleatória simples. Você nunca vai fazer nada sistemático. Pode fazer sistemático? Pode, mas aí você vai estar fazendo uma combinação do método sistemático com o estratificado. Mas o método estratificado não exige que você faça ordenação. O único que exige que você faça ordenação e coleta regular ou sistemática é a amostragem sistemática. Ok? Tá. Pera aí. Comente a questão. Deixa eu ver se eu pulei alguma aqui. Não, né? Então tá. Vamos ver a 17. Vamos lá. O erro sistemático pode ser eliminado ao se extrair uma amostra maior com N grande. Tá? Isso aqui é falso. Por que isso daqui é falso? Porque o erro aleatório é um erro que você costuma errar para mais, para menos, é um erro que é aquele erro imprevisível, né? Esse erro aleatório, você consegue, com amostras grandes, reduzir a variabilidade dele. Mas quando você tem um erro sistemático, eu vou dar um exemplo para você. A gente tinha feito um exemplo
tem um slide que mostra bem a diferença desses dois conceitos, que é num alvo, né? Vamos imaginar que aqui está um alvo, né? E aqui está a mosca, né? E aí você tem dois alvos aqui, eu vou botar duas situações. Tá? Vamos imaginar primeiro que uma pessoa está atirando aqui com um revólver e ela tem um erro que não é sistemático, ou seja, ela erra assim. Vamos imaginar que esse aqui é o erro que essa pessoa comete. Tá? Quando você aumenta o tamanho da amostra, você reduz esse raio desse erro. E aí você começa a errar só ali no meio, você começa a errar só aqui assim, bem próximo do alvo, e você acaba acertando muito mais. Quando você tem um erro sistemático, é uma situação que você tem, por exemplo, assim, você está acertando em média aqui, mas de vez em quando você acerta lá também. Acerta a mosca, mas você tem uma tendência de sempre errar nessa direção aqui. O que vai acontecer se você aumentar o tamanho da amostra? Você vai começar a reduzir essa variabilidade que tem, mas você vai convergir para essa região aqui. Tá? Então, quando você tem vícios sistemáticos, mesmo que você aumente o tamanho da amostra, você não tem a garantia de que você vai para o lugar certo. Você só vai reduzir, você vai aumentar a sua precisão, entende? Mas o vício é como se fosse essa tendência, né? Isso aqui você vai ter que corrigir de alguma forma, né? Uma pessoa que sempre acertasse aqui, ó, você vai dizer, poxa, tenta mirar mais para lá. Você tem que corrigir esse vício sistemático, porque ele ocorre segundo um padrão. E esse padrão nunca vai se resolver com aumento de tamanho de amostra. O aumento do tamanho da amostra reduz essa variabilidade, ele reduz só o raio, né? Reduziu disso aqui para isso aqui. Nesse aqui, ó, reduziu disso aqui para isso aqui. Aumentar o tamanho da amostra faz isso, mas ele não corrige o viés. Ele não corrige a tendência. Tá bom? Acho que tinha um slide que tinha esse desenho aqui, tá? Vamos lá. Gustavo, Oi. as questões que eu errei, eu acabei percebendo que foi por desatenção mesmo, tá? Mas só que a questão 6 eu errei e essa eu fiquei confuso. Você pode comentar, por favor? Vamos ver. Tá. Isso daqui é um pouquinho subjetivo, né? Mas vocês lembram qual é a diferença de parâmetro e estatística, tá? Parâmetro é um valor numérico de interesse da população, certo? É uma característica numérica da população. Estatística é uma característica numérica da amostra. Então aqui fica uma pergunta, né? Esse 81 mil reais parece para vocês uma estatística que proveniente de uma amostra ou parece uma estatística proveniente de uma população? Essa que é a pergunta. Gustavo, eu fiquei muito na dúvida nessa questão aí, na verdade, porque não disse se ele pegou todos os engenheiros, né? Ele fala que pegou os sites, tal, de ofertas de empregos. Então, mas a dica aqui é exatamente essa, olha só. O que a gente está estudando aqui, ó? Salário anual inicial para engenheiros civis. Quando você pega salário anual inicial para engenheiros civis, você está falando quem é a população? São todos os engenheiros civis, certo? Quando você fala que pegou números de um site de oferta de emprego, né, teoricamente essas vagas não estão nem preenchidas, né? E assim, tá meio que dito que você pegou de sites, né? Então aqui fica uma dica de que você fez uma pesquisa amostral, tá? Mas assim, eu entendo que alguém poderia dizer assim, não, eu fiz um censo, mas será que é possível fazer um censo do salário inicial de engenheiros apenas com site de oferta de emprego? Será que você consegue fazer um censo só com isso? Entende? Então, assim, na dúvida, isso aqui está muito mais perto de uma amostra do que de uma população por causa disso, porque a forma como você pegou esses dados dificilmente iria permitir que você fizesse um censo.
tá? Mas eu entendi o que você falou, eu entendo que você até entendeu o conceito, tá? Mas isso aqui é exercício que vem de algum livro, de alguma, eu não lembro exatamente, e eu vou Gustavo. assumir que tinha essa dica, tá? Então, deixa eu ver aqui que alguém escreveu alguma coisa sobre isso. Espera aí. A 9 é o mesmo tema, né? Tá, o Thiago botou aqui que ele interpretou como não falou que foi um censo, né? Foi uma parcela, tá. Essa é a dica, né? Deixa eu ver aqui a 9. A 9 deve ser parecida, mas deve ser população, né? Ah, não, aqui tá dizendo, aqui fala claramente que é uma amostra, né? Esse daqui claramente foi uma amostra aleatória e 34% dela, isso aqui é uma estatística, tá? Isso aqui claramente tá. Mas diga, quem foi? Miguel que perguntou? Não, só não voltando naquela 6. Tá. Nesse caso, se disser, bom, você disse que a interpretação pode ficar subjetiva. Nesse caso, poderia ter uma alternativa em nenhuma das duas opções ou não? Foi erro mesmo de Não, assim, interpretação da minha aqui, parte. se fosse uma prova no papel, e, sei lá, e você escrevesse para mim assim, olha só, vou assumir que esses sites de oferta de emprego me permitem fazer um censo. Eu não tenho como te dar errado, entende? Mas é que aqui, vamos dizer, o senso comum vai dizer que você não tem como fazer um censo com site de oferta de emprego, porque se ainda fosse do tipo assim, eu estou interessado no salário inicial de vagas de de engenheiros civis no mercado de trabalho, ainda estaria um pouco mais próxima. Mas não, você está querendo estudar quanto que eles estão efetivamente ganhando. E você não pode assumir que os sites de oferta de emprego vão dar isso para você, até porque deve ter empregos que são ofertados sem passar por site de oferta de emprego, né? E algumas vagas que nem são ofertadas, tipo, que as pessoas estão ganhando e não está nesses sites. E você quer saber também o salário anual inicial para essas pessoas. Então, aqui o senso comum diria que há indícios fortes aqui na pergunta de que isso é uma pesquisa amostral. Inclusive até um pouco tendenciosa, né? Porque você está pegando os sites de oferta de emprego, mas qual foi o critério que você usou? Você pegou todos os sites de oferta de emprego? Esses sites de oferta de emprego representam a população? É tipo aquela coisa, eu quero saber a renda das pessoas e faço uma pesquisa por telefone. Entende? É um censo. Você fazer uma pesquisa por telefone é um censo? Só vai ser um censo se você considerar que a sua população são aqueles que têm telefone. Entende? Mas se eu quero saber a renda das pessoas, é mais por isso. Ok? Beleza, obrigado. Mais alguma pergunta aqui? Não sei se eu pulei. Gustavo, eu tenho um ponto que é referente a 14, Vamos que lá. eu pensei, deve ser uma pegadinha. Aí não é pegadinha. É porque eu fui mais na ideia de estatística amostral, tá? Na cabeça de estimador e estimativa. Aí, para mim, quando você escreveu uma estatística amostral, eu pensei que era um estimador. E, pô, um estimador não muda de uma amostra para outra. Por exemplo, a média. A forma como estima a média é a mesma, a estimativa que muda. Aí, por isso que eu botei falso aí. Mas é que é aquilo, né? O estimador é um método, mas uma estatística é um número, né? Sim, sim, Então, sim. aí esse que é o ponto. Aqui, eu não sei se o resto do pessoal aqui lembrou, mas é basicamente aquilo, né? Se você tem uma população e toma uma amostra e calcula, por exemplo, a média amostral, que é uma estatística amostral, dependendo de quem você selecionou na sua amostra, vai dar uma média diferente. Era só isso, né? Mas eu entendi o que você falou. A Sim, metodologia para sim. estimar a média, ela vai valer para qualquer amostra que eu pegue. Concordo com você, tá? Mas está errado. Mas eu... Isso seria, Sim, sim. desculpa, Oi, diga. professor, isso seria o estimador, né? A estimativa é o resultado referente ao estimador. Vamos lá. O método de se estimar, por exemplo, média amostral. Eu vou calcular a média amostral para qualquer amostra. Mas o valor resultante disso é porque eu não falei de estimadores nessa disciplina, não fiquei falando Ah, muito. tá. Eu falei só de parâmetro e estatística, né? Então, Aham. a estatística amostral é qualquer resumo numérico da amostra, tá? Então, por exemplo, vocês aqui, já tem 30 alunos. Eu seleciono uma amostra de tamanho 5 e calculo a média das alturas desses 5. Deu 1,65 m.
Se eu pegar outra amostra de alunos, né, do mesmo tamanho, mas são outras pessoas, a média pode dar 1,67, pode dar 1,70. Então, a estatística amostral muda de amostra para amostra. Mas o que o Thiago falou é que o método que a gente usou, que é calcular a média amostral, eu estou usando o mesmo. Mas também não sou obrigado, eu posso mudar o método de amostra para uma. Posso usar para uma eu uso a média, para outra eu uso a mediana, ninguém me impede. Mas aqui era claramente a estatística que estava perguntando, era o valor, né, numérico. Entendi. Alguém escreveu para eu comentar alguma aí, mas eu perdi o número. Deixa eu ver. 10? Deixa eu ver. 10. Vamos lá. É impossível calcular a média de dados medidos na escala nominal. Sim, é impossível, tá? Só se você está me dizendo, vamos pensar aqui, o que você poderia ter dúvida aqui? É porque não existe a média. Minha dúvida foi a seguinte, Gustavo. Pensei o seguinte, ó, por exemplo, sexo, por exemplo, né? Uma escala nominal. Aham. Pensei que você poderia, sei lá, você tem 10 observações, sexo masculino, 15 observações do sexo feminino, calcular a média a partir disso, entendeu? Esse foi meu raciocínio. Tá. Mas eu entendi o que você falou. Mas aqui era como se fosse assim: você tem uma variável que é masculino, feminino, masculino, feminino, masculino, masculino, feminino, algo assim. Calcule a média. Dá para calcular a média de algo nominal? Entende? Não dá. Você não tem como fazer. Você pode até calcular proporções, mas você não pode calcular a média, tá? Era só isso. Ok? Entendeu? Entendi, Gustavo. Obrigado. Valeu. Vamos ver aqui, tem outra. 19. Deixa eu ver. O que era 19? Num experimento, a causa introduzida é a variável explicativa. Variável explicativa, aquela que tenta explicar ou é a razão da causa de diferenças na variável resposta. Nessa fiquei confuso se existe diferença da causa introduzida para a razão da causa. É que dá no mesmo, tá? Porque é a razão da causa na variável resposta. A razão da causa na variável resposta é a variável explicativa, é o que você introduziu, entende? Então é quase como um sinônimo, mas o que está escrito aqui de razão da causa, tá? É a definição aqui da intervenção do pesquisador tentando incluir uma variável explicativa que vai ser a causa na variável resposta, tá? Ela vai explicar a causa, mas é um jargão isso aqui que ele usou, né? Não é muito comum a gente falar a razão da causa, porque parece que é a causa da causa, né? Talvez isso possa ter confundido, pensar em causa da causa, mas não. Em geral é causa e efeito. Então, o efeito você mede na variável resposta. E a causa é a variável explicativa. Então, o pesquisador ele vai lá, introduz a variável explicativa e faz ela variar nas pessoas. Né? Por exemplo, vai aí, ingere esse remédio aqui. Ou então, toma esse shake aqui para emagrecer. Bebe tantos litros de água. É o pesquisador que faz a pessoa receber a variável explicativa, né? Então, deixa eu só ver como é que ficou escrito aqui a 19. A causa introduzida é a variável explicativa. É isso. É basicamente isso. Tá? Ela sempre vai ser a variável explicativa, vai ser a causa introduzida no experimento. Tá? Porque no experimento tem a intervenção, então tem que ter a introdução de alguma coisa, porque senão não seria experimento. Tá? Então, aqui esse introduzida é o sinônimo da intervenção que está sendo feita no experimento. E essa intervenção sempre vai ser a variável explicativa.